Aumentou a vantagem que tem para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, agora abriu 4 pontos e o time tem marcas incríveis. Uma delas, por exemplo, 20 jogos sem perder como visitante. Palmeiras está voando, parece que o Abel reencontrou o bom caminho. Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, mas agora é hora do Verdão mudar a chavinha. O Alviverde vai a campo nessa quinta-feira para encarar o Ceará no Allianz Parque na partida da volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, vitória palmeirense por 1-0, gol marcado pelo zagueiro e capitão Gustavo Gomes. E agora o Verdão depende de pelo menos um empate para se garantir nas oitavas de final do principal mata-mata do futebol brasileiro. Vai ser um jogo muito aguerrido, ambas equipes muito fortes, vai ser um jogão e espero que a gente saia com a vitória. Para essa partida, o técnico Abel Ferreira teve boas notícias no treino dessa segunda-feira. O zagueiro Micael está 100% recuperado de uma entorse no tornozelo e treinou normalmente no gramado da academia de futebol. Já o atacante Vitor Roque, que foi desfalque na vitória por 2-1 de virada contra o Red Bull Bragantino no final de semana, por motivos pessoais, também treinou normalmente no gramado do CT Alviverde. Com isso, esses 2 jogadores serão relacionados para o duelo contra o Vozão. No entanto, ainda existe uma dúvida nesse elenco palmeirense, já que o atacante Paulinho fez mais uma vez um trabalho separado do elenco, na parte interna, na academia, num preparo físico para ficar 100% para a sequência da temporada. E com isso, Paulinho vira dúvida para este duelo contra a equipe do Ceará. Nesta partida, o Palmeiras terá ingressos mais baratos em comparação ao último jogo que aconteceu na casa palmeirense. No duelo contra o Bolívar, a entrada mais barata custava R$200. Agora, para este jogo de Copa do Brasil, o torcedor palmeirense poderá comprar ingressos a partir de R$20 e o mais caro custando R$200. E com isso, o Palmeiras espera ter casa cheia nesse duelo decisivo pela Copa do Brasil. Olá, torcedor palmeirense, estou trazendo um corte aí legal do Verdão para vocês. Os comentaristas Galvão Bueno no programa Galvão e Amigos da Band falando do Palmeiras, beleza? Crédito na descrição do vídeo, já deixa o like para fortalecer. Vamos ver aí o que eles estão falando do Verdão no vídeo de hoje. Agora o Ceará é Copa do Brasil. Ele tem o Flamengo jogando em casa, depois tem o Sport Cristal. Na Libertadores está com 100%, pode jogar qualquer time ali, que ele vai ser o primeiro. Joga em casa, né? Tem essa vantagem. E o Cruzeiro no dia 1º, que é essa coisa da decisão. Para vocês, quem quer falar? Quanto forte é o Palmeiras nesse brasileiro? Porque toda segunda-feira a gente fala, é Palmeiras, é Flamengo. Agora o Cruzeiro chegou. Então, quanto forte é esse Palmeiras? O Palmeiras tem uma consistência, né? De pegada, usando uma palavra que se gosta de usar, né? Moderna, pegada. Quer dizer, eles não se entregam nunca. Quando tem que dar um chutão, eles dão um chutão. Dificilmente você vê o Palmeiras saindo de trás, porque o treinador sabe que é um risco isso, sair de trás, né? Só tem um Luiz Pereira, né, que saía. Então ele sabe disso, tem a noção e sabe as dificuldades que tem. O Palmeiras sabe onde tem o calcanhar de Aquiles e evita isso. Então tem marcação firme, é um time que pega, que marca, tem bola aérea muito boa, é um time que tem cobrança de falta, é um time que está com uma consistência que nós já falamos desde que iniciou o campeonato, mas agora ele deu uma disparada e tem um treinador de muita competência. Você, Casagrande, diz que o seu preferido para ser técnico da seleção era o Abel. Era o Abel. E o Palmeiras hoje, na minha opinião, ele tem um elenco muito mais forte do que os anos anteriores que o Abel conquistou. Porque o elenco dele é maior e mais qualificado. Hoje ele modifica e o time consegue manter o que ele quer fazer. Ou ele põe um time que não é o titular da cabeça dele e o time continua forte. Ele tem 6 zagueiros no elenco hoje. 6 zagueiros no elenco. Antes ele tinha 3, agora ele tem 6. Micael, que chegou, Murilo, que jogou, fez gol, o Gustavo Gomes, Benedetti, que é o garoto da base, Naves, que é o garoto da base. Ele tem ali, as laterais são fortes, também tem o Giai, que está jogando bem agora, do lado de lá tem o Piquerez também. Ele conseguiu colocar a mentalidade. Então, mas do meio para frente, mas a mentalidade sempre teve. O problema dele é que o Palmeiras caía quando ele tinha que mudar, quando ele tinha que fazer um time misto. O meio para frente hoje, cara, ele tem 2 centroavantes de estilo diferente, um cabeceador alto e um forte, veloz,
força física, finaliza bem, que é o Vitor Roque. Você tem Maurício e Rafael Veiga como cara para criar tem as alternativas que o Corinthians talvez não tenha. Hã? As alternativas que o Corinthians talvez não tenha. Não, o Corinthians e a grande maioria dos times. A grande maioria dos times. O Flamengo tem as alternativas? Não, igual o Palmeiras, nesse momento, não. O Flamengo tem muito jogador machucado. Muito jogador machucado. Mas, teoricamente, seriam os dois com mais alternativas. Sim. Pra mim, nesse momento, tô falando, a enquete é hoje, né? Claro. Nem o Flamengo, nem o Cruzeiro bate o Palmeiras, na minha opinião, hoje. Opa, então deixa eu perguntar. Agora eu quero ir pra você, Mauro. O time é muito focado, muito forte, muito difícil de ser batido. O Corinthians passou por ele no Campeonato Paulista, mas o Hugo tá aí para saber. Hoje é o time mais concentrado, time que tem mais jogadas ensaiadas. Palmeiras é o rei no escanteio. Murilo agora 2 jogos, 2 gols de cabeça o zagueiro. Palmeiras muito bem, já ia no passado com o Gomes. Gustavo Gomes também é muito bom. Gustavo Gomes, já ia no passado, era o Gomes. Quase 2 metros. Agora é o Murilo que tá aparecendo. Então assim, faltam 10 minutos para acabar o jogo, o Palmeiras está correndo como se estivesse com os 15 iniciais. Muito focado, é muito difícil. Agora, são 2 jogaços, né? Hoje o zagueiro do Flamengo falou calma, tal, no Palmeiras, perguntado sobre isso, né? O Léo Ortiz, que vai estar na lista lá, que eu vou te falar. Ainda tem a lista. Vamos falar da lista. Aí ele falou, não tem ninguém do Palmeiras na lista, ou pelo menos não vazou ninguém do Palmeiras. Tem quem acha, não sei o que o Hugo pensa, que essa parada do Mundial pode ser fundamental para isso. Agora, precisa ver com quantos pontos o Palmeiras vai chegar de vantagem até o Mundial. Né? Eu ia chegar nisso com o Hugo, mas o Ricardo falar do Palmeiras... A força mental desse time é magnífica, o Falcão falou tudo. Eu acho que eles estão preparados para ser campeões. Quando eu iniciei no time chamado São Paulo em 91, eu saio, eu vi a mentalidade de um time campeão, e depois com o Tele eles ganham tudo. É esse time do Palmeiras. Todo ano tem a dúvida em relação ao Abel. E concordo com o caso assim embaixo. O elenco é muito forte. É muito mais forte do que anos atrás. O elenco é fortíssimo. As opções que ele tem, e ao longo desses anos, tinha uma coisa que o Palmeiras não fazia, que hoje faz, que é a categoria de base, muito forte. Os garotos que vêm de baixo são fortíssimos. O Palmeiras é uma equipe que sempre, a maneira de jogar, vai disputar qualquer campeonato, Libertadores Brasileiro, Copa do... vai lutar para ganhar. Porque além de ter um elenco forte, tem um treinador, aquilo, assina embaixo casa, meu treinador de fora, se fosse para escolher, era o Abel, para trazer um cara de fora, Abel, que está aqui. Veio um belo treinador. Essa conversa passou, exatamente. Já tá entendeu? Mas ele realmente é o treinador que tem um time nas mãos, tem um elenco, aquilo que eu falei a semana passada. Você tem que ter o elenco nas mãos. O Hugo sabe disso, o treinador que tem o elenco nas mãos, meio caminho andado. Tem uma coisa também importante, tem um respaldo na direção absurdo. Ninguém tem. Tem um respaldo. O Abel, ele tem autonomia, né? E tem autonomia, tem respaldo. Mas assim, quando eu falo assim, ele deu essa mentalidade, o Carlos falou, ele sempre teve, mas quando ele mexia no time, ele mesmo falou, o time caía um pouco. Hoje ele conseguiu ter um time que joga, quem joga, os caras, porque também se não jogar, eles vão sair. Falo do Flamengo, do Cruzeiro, olha, eu não arrisco dizer assim que jogo é ganho do Palmeiras contra o Flamengo, não dá para arriscar. E nem contra o Cruzeiro. O Cruzeiro talvez seja o time com maior saída. Eu não falei que ia ganhar, eu falei que eu acho que os dois não conseguem ganhar. O momento do Palmeiras é melhor, né? Mas o Cruzeiro tem uma saída, uma velocidade de saída que vai ser um jogo bom para ver. Talvez o Palmeiras seja mais competitivo do que os outros nesse momento. Hugo, o que é jogar contra o Palmeiras? Quanto forte é o Palmeiras? E esses 3 times hoje seriam... O Corinthians está querendo chegar. A diferença não é tão grande. Do Corinthians 13 para os 18 do Flamengo são 5 pontos. Isso não tem. Nós, nona rodada, gente. Nona rodada, 9... A cara do Hugo de inveja, né? E, tipo, falando do Palmeiras na minha frente, cara. Que raiva. 9 por 18... Se eu não fugir da escola, não chegamos nem na metade do primeiro turno ainda. Na metade do primeiro, no fim do primeiro tempo da próxima rodada, nós vamos estar na metade do primeiro turno. O que é o Palmeiras? Acho que eu concordo com a fala sobre o Abel, né? Um treinador que implantou essa mentalidade vencedora ali na equipe do Palmeiras. É uma equipe que vem estruturada há muito tempo, vem com o mesmo treinador há muito tempo, isso facilita o trabalho, né? E... bom, os resultados aparecem, mas eu gosto é um jogo que eu gosto de jogar. Tem jogos, eu fiz a transmissão na Amazon Prime, eu e o Mauro fizemos ontem. É um jogo desses, assim como é o Grenal no Rio Grande do Sul, como é o Cruzeiro e Atlético, que foi o jogo que fiz ontem, pode não ter sido um grande jogo, mas a entrega dos jogadores,
A intensidade foi a expressão que eu usei ontem. É como no Grenal, é como no Corinthians e Palmeiras, é como no Bavi, é mais até no Flamengo e Vasco do que no Fla-Flu, que é uma grande rivalidade. São jogos diferentes, né? São jogos diferentes. É que são jogos que são emblemáticos pra gente que tá lá dentro do campo, são jogos que pode mudar a nossa trajetória dentro do clube, dentro de uma competição, como eu acho que foi o ano passado. A gente vê num momento muito ruim, uma vitória no Clássico dentro da nossa casa, como foi no Derby, ganhamos 2-0 e a gente consegue ter uma sequência de vitórias, então são jogos que dá confiança para quem ganha. Né? Jogar jogo difícil e duro é bom, né? É bom. A vida é sempre bom. Sonhar, a pessoa tem que sonhar. Quando você para de sonhar, você começa a parar de viver. E já que é para sonhar, tem que sonhar grande. Palmeiras ontem, por exemplo, trazendo para o jogo do Palmeiras. O Palmeiras ontem começa o jogo sendo pressionado pelo time do Bragantino. O time do Bragantino tem um ponta esquerda, que é destro, que é muito habilidoso. O que é que fez? O Palmeiras fez uma dobra de laterais. Com o Alan, chama Alan, eu que falei Alan, errei. O Alan vindo para marcar. O Alan fazia uma dobra aqui com o Giai. Perfeito? E o primeiro tempo não foi bom. Por quê? Porque o Estevão jogou por dentro, estava muito bem marcado, os volantes colaram no Estevão, a bola, e não saía jogo para o Palmeiras. O Torres ficou muito isolado na ponta esquerda, não tinha como, a bola não chegava. E o Flaco Lopes, a bola não chegou. Não vou nem criticar o Flaco Lopes porque ele não pegou na bola no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras volta com as alterações. O Luigi entra pelo lado esquerdo e transforma o time do Palmeiras. Porque aí o lateral direito do Bragantino, do Red Bull Bragantino, começa a sentir o peso. 1-0, tem um grande defeito nessa marcação aí, né? O Rios chega atrasado porque é ele que tem que dar ali. Ali é dele. Porque o Palmeiras tem uma dobra pela lateral direita. Quando a bola sobra no meio, o volante da direita é que tem que chegar. Mas aí já estava na marcação o Gomes e aí ele não chegou. Porque ele não chegou, o Palmeiras toma o gol. E, aliás, parabéns pelo gol feito pelo Bragantino, que até mereceu o gol no primeiro tempo, jogou melhor que o Palmeiras. E gostei da entrevista do João Martins depois do jogo, vendo perfeitamente o que aconteceu. Que não deu certo a dobra e volta no segundo tempo. Olha o Estevão, onde é que tá jogando? Lá na ponta direita, na dele. Foi jogar aberto. O Maurício entra no meio campo e desequilibra o jogo. Porque começa a enxergar as jogadas. O Luigi começa a dar trombada com a zaga já indo pelo lado esquerdo aqui, ó. Imbatível! Hã? Então, e aí bota um outro menino de centroavante, o Thales. O Thales, ele não é um primor técnico. Ele não é o Luigi, ele não é o Estevão, entendeu? O Thales é brigador, então ele foi lá dar trombada com a zagueirada e pai, vai lá, entendeu? Ele tá lá no meio. Ele tá lá na briga, o Luigi chuta, volta a bola e o Maurício faz o gol. Nesse gol tem um lance curioso, né? Porque o Estevão pega o microfone do rapaz da rádio, do repórter da rádio de Bragança e vai entrevistar, ele sai com o microfone na mão entrevistando os caras lá. Né? O repórter Estevão saiu entrevistando o pessoal comemorando o gol. É muito, muito legal isso aí, né? A gente vê o Palmeiras crescendo, merecendo outros gols, vencendo o jogo por 2-1, uma virada que tem nome e sobrenome. Que é qual o nome e qual o sobrenome? João Martins, seu nome. E os sobrenomes são os garotos que entraram no segundo tempo. Porque eles transformaram o jogo do Palmeiras. Palmeiras que estava com o jogo mais de esperar o time adversário, sai para marcar em cima, se transforma na partida e faz um belíssimo segundo tempo e merece a vitória porque tinha feito por merecer durante todo o jogo. Alguns jogadores se destacam, o Issem Martínez para mim é um absurdo de jogador. Que jogador? Esse uruguaio é impressionante o que ele joga. E ele de cabeça erguida, dá passe aqui, dá passe ali. Você jogou nessa posição, é duro para jogar nesse... Ele tem pegada, né, Zé? Ele é bom, ele se posiciona muito bem, né? Ele não é um jogador muito rápido, em comparação, por exemplo, ao Richard Rios, que é um cara mais de saída para pegar e dar uma sequência. Mas ele se posiciona muito bem, ele, como diria, ele antevê a jogada, né, Pascoal? Então, ele, antes de acontecer, ele já estava bem posicionado e o cara, de forma inteligente, né, se posiciona bem, o cara traz a bola até ele. Em determinados momentos, você como um volante, você tem que entender a hora de sair, a hora de ficar, a hora de fechar, dar um passinho para o lado. Nós falamos os atalhos do campo, né? Porque o cara, dependendo do posicionamento, você sabe que ele vai ter que passar por ali e você está bem posicionado. Eu insisto em falar isso, já falei algumas vezes aqui, eu acho o time do Palmeiras, dentro das características que foi montado esse elenco, dentro das características que o treinador enxerga o jogo e faz o jogo do Palmeiras, é pau a pau com o Flamengo. Eu também acho. Já falei isso aqui já e volto a falar. Para mim, o Palmeiras, dentro das suas características, eu acho que ele é mais... como é que eu posso encontrar a palavra?
ele é menos dependente dos jogadores e mais dependente do coletivo, vamos dizer assim. Né? Porque a inserção desses meninos, como o Pascoal fala, a inserção desses meninos nesse time é muito mais fácil porque eles entram não para serem os salvadores, né? Porque normalmente os meninos quando entram são salvadores e tal. Não, eles entram para completar o time. Vem cá, você vai fazer essa função. E os caras vão lá e fazem. Por quê? Porque você tem um suporte por trás. Você tem algumas referências dentro de campo que te dão a possibilidade de fazer isso daí. Eu gosto e acho que o Palmeiras tem um treinador dentro de campo. Que é quem? Gustavo Gomes. Quando ele joga, o time se comporta de uma maneira. Sem ele, a defesa meio que bate um pouco de cabeça, porque nenhum dos jogadores, eles têm muita qualidade, mas nenhum, eu acho que tem a liderança que tem o Gustavo Gomes dentro de campo, o respeito que ele tem, né? Porque o cara, quando olha para ele dentro de campo, acho que o Zinho já passou por isso com alguns jogadores. Eu vou dar um exemplo aqui que, para mim, na época que eu comecei a jogar, para mim foi um dos grandes caras e que era assim, era o Dunga. O Dunga, você olhava para ele assim, você já sabia o que ele estava pensando, se ele ia te dar bronca, se ele ia te elogiar, e a seriedade que ele exigia de você dentro de campo e jogando para o time. Eu acho que o Gustavo é isso. O Gustavo transforma o Palmeiras em relação à seriedade, à intensidade, a fazer com que esses meninos joguem de uma forma mais tranquila. E depois você tem do meio para frente. Richard Rios, para mim, na posição um dos melhores do Brasil. É impressionante o que esse cara joga. Rouba a bola, pressão o tempo todo, 90 minutos, rouba a bola e participa do ataque. E como o Pascoal falou, nós não vimos ainda o Veiga. O Veiga tá com dificuldades para entrar. Ele voltou, mas ele não tá. O Paulinho vai fazer um trabalho essa semana, ele não deve participar. Você imagina. O Paulinho vai fazer um período agora de uma semana, até chegar no jogo com o Flamengo, ele vai treinar. Ele não vai ficar à disposição do jogo contra o Ceará. Para ir ganhando. Então, eu acho isso. Eu acho que o Palmeiras, meu modo de ver, joga um futebol competitivo demais. E aquela história, tem uma vez nós estávamos discutindo isso sobre, na época ainda do Carille. O Carille era o treinador do Corinthians, era aquele futebol pragmático. Fazia um gol, mesmo com 5 minutos de jogo, recuava todo mundo, esperava e saía no contra-ataque, fazia 2. Foi campeão brasileiro, campeão paulista dessa forma. E muitas vezes ele foi questionado. Mas o time não joga bonito. Aí eu pergunto, o que é jogar bonito? Jogar bonito é o que você treina durante a semana, executa durante o jogo e acontece? E você sai com a vitória dentro de tudo aquilo que você treinou? Ou jogar bonito é aquela história, você treina, chega na hora do jogo, não acontece nada e você ganha por uma questão individual. O cara vai lá e decide para você o jogo. Muitas vezes acontece isso. Então é muito, como é que eu vou dizer, essa palavra, jogar bonito. O jogar bonito é o que você treina, vai lá, executa, faz. Você chega no vestiário, todo mundo olha um para a cara do outro e fala, deitamos e rolamos. O treinador fica feliz porque as estratégias são executadas da maneira sensacional, e aí entra no que o Zinho falou sobre a diminuição da distância, entre um time e outro. Pode ser muito bom, pode ser mais ou menos, mas isso daí diminui a distância. E aí o treinador ganha confiança dos jogadores, porque o treinador vai falar para o jogador vai lá e faz. E é o que acontece com o Palmeiras. Essa eu acho que é a grande força do Palmeiras. Você sabe do primeiro ao último minuto, eu vou enfrentar o Palmeiras. Se eu jogar 85 minutos batendo de frente com o Palmeiras e amolecer 5 minutos, eu vou tomar gol. João Schmidt veio aqui na final do Campeonato Paulista, que eles jogaram contra o Palmeiras. Falei, aí João, é difícil jogar contra o Palmeiras. Ele falou assim, Zé, não se pode errar contra o Palmeiras. Se você erra contra o Palmeiras, eles castigam. Você viu o gol de escanteio? O Murilo tem um mérito, o Estevão tem um mérito, mas ninguém acompanhou. O Murilo tem 2... O zagueiro caiu. Mas o zagueiro caiu depois. Um zagueiro como o Murilo, e a bola parada tão forte do Palmeiras, o zagueiro do Murilo é aquele lance que você tem que ficar abraçando. Ele não deixa o zagueiro, cria confusão, tira a concentração dele. Por quê? Porque você tem que atrapalhar ao máximo. O segundo gol, o Pascoal falou do Richard Rios. O segundo gol do Palmeiras, você vê todo mundo do Bragantino, vai para dentro da área, ao invés de permanecer na linha. Então, assim, não pode errar. Se errou contra o Palmeiras vai castigar. Então é isso aí, rapaziada. Vocês viram os comentários falando do Palmeiras aí, o Verdão que conseguiu a vitória heróica diante do Bragantino. E agora tem um confronto aí contra o Ceará pela Copa do Brasil no meio da semana. E depois, no final de semana, domingo, contra o Flamengo no Allianz Parque. É um embate aí, rivalidade imensa. É um embate, um duelo onde o Palmeiras briga para cima até na liderança. 4 pontos de vantagem já. Não perde a liderança nessa rodada, mesmo com uma possível derrota para o Flamengo no Allianz. Mas o Verdão vai com tudo aí contra o Flamengo e com possibilidades reais de aumentar ainda mais essa pontuação. 4 pontos de vantagem. Se vencer no confronto direto o Flamengo aí no domingo,
vai abrir 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Beleza, torcedor? Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar aqui mais reacts, programas de TV esportivos para você. De palmeirense para palmeirense, porque aqui o react é de torcedor do Alviverde. Fechou? Tamo junto, avante palestra e avante Palmeiras.